Olá, queridos, paz seja convosco, boa noite, seja bem-vindo ao nosso talk show. E hoje nós vamos estar falando sobre um tema magnífico para você que quer crescer, para você que quer prosperar. O nosso tema será empreendedorismo. E hoje nós estamos com um jovem que tem crescido e que tem muitas experiências para nos passar, que com certeza vai servir para a sua vida e para os seus negócios. Boa noite, meu querido Marcelo, tudo bem com você, Marcelo Leite? Boa noite, pastor, tudo bem? Como é que você está? É um prazer você estar conosco no nosso talk show. E conta um pouquinho da sua vida para nós. Conto, prazer é todo meu de estar aqui com o senhor, uma honra. Então, tenho 27 anos, só que as pessoas que me conhecem, elas dizem que parece que eu vivi 50. Sim. Porque eu comecei a empreender desde os 17 anos que eu comecei no empreendedorismo. Claro que a minha primeira empresa fundada foi quando eu tinha 18. Uma história resumida. Eu abri uma empresa, estudava bastante tecnologia na época, com 18 anos. Fundei uma empresa e fali ela, na sequência. Aí eu fundei outra. Fali também. Não desistiu. Não desisti. Aí fundei a segunda, fali também. Por motivos diferentes, claro. Que a gente vai aprendendo com os nossos erros, né? E aí eu fundei uma terceira empresa, que era uma empresa de comunicação. Prosperou até certo tempo, eu consegui corrigir alguns erros que eu cometi nas primeiras. Só que aí eu ainda muito novo, isso eu já tinha 20 anos, eu acabei quebrando também ela. Terceira empresa quebrada. Ou seja, com 20 anos você já tinha aberto 3 empresas. Quebrado as 3. Mas quebrava justamente porque faltava algumas coisas. Faltava sempre algo. E aí, é um ponto importante se notar é que eu sempre tentava usando as minhas próprias forças. Sim. Nunca busquei muito ajuda. Talvez por isso eu tenha errado tanto, porque na multidão de conselhos há grande sabedoria. Grande sabedoria. E isso é bom para você, meu querido, que está assistindo, porque às vezes a gente começa um negócio, queremos começar na força, na coragem, e às vezes não paramos para ver aquelas pessoas que estão ao nosso derredor, que às vezes estão até trabalhando naquela mesma área, né? Exatamente. Mas a gente deixa o ego subir muito na nossa cabeça, né? Tem gente que está tentando nos exortar para o bem, mas o nosso orgulho, o nosso ego não deixa. Eu era muito assim. Sim. Talvez por isso eu tenha quebrado tanto. Para não ficar falando de todas, eu cheguei a abrir 8 empresas e dei errado nas 8. Foi aos 25, 26 anos que eu abri uma empresa de marketing digital junto com alguns colegas e eu comecei a entender que eu tinha que juntar forças e não fazer tudo sozinho. Olha que coisa bacana. Segundo conselho para você, junte forças. Exatamente. É porque assim, não dá para você ser especialista em tudo. Não dá para você ser especialista em tudo. E esse é o grande erro do ser humano, né? Querer abraçar o mundo com as pernas, né? Então eu juntei com pessoas excelentes no que fazem. E aí a gente lançou um produto digital. Esse produto foi muito próspero, a gente ganhou muito dinheiro com isso. Mas apesar de eu ter entendido nessa época que as pessoas elas ajudam no processo, né? Eu ainda era muito orgulhoso, muito falho, muito egoísta, muito egocêntrico. Eu aceitei Jesus com 22 anos de idade, só que logo na sequência eu me afastei dele, porque eu vivi muito no empreendedorismo e achei que iria fazer tudo do meu próprio jeito, com a minha própria Sua força. própria força. Minha própria força. Então, apesar de ter entendido certas coisas, nessa empresa que prosperou muito, a gente chegou a fazer na casa dos 7 dígitos mensais. Então, o orgulho subiu muito na minha cabeça. Assim, eu quebrei 8 empresas, agora eu dei certo. E aí o egocentrismo tomou conta de mim. Comecei a ser soberbo com as pessoas, comecei a tratar mal as pessoas, fiz coisas terríveis. E aí eu me afastei dessa empresa, fui tirado assim, eu não cheguei nesses 7 dígitos sozinho. Foi mérito único, exclusivo meu. A gente tinha pessoas ali que faziam a coisa funcionar. E aí me apartei, e aí a gente esses mesmos sócios, alguns sócios ficaram comigo, a gente fez a mineradora de ouro, que eu até cheguei a contar aqui no culto de hoje, né? Que super próspera também, a mineradora funciona a todo vapor hoje. E eu me afastei da mineradora por decisão mesmo, por voz de Deus, porque hoje eu tenho um chamado na minha vida, um propósito em relação ao ministério da palavra, de escrever. Eu estou escrevendo um livro, então eu estou colocando todo o meu tempo e as minhas forças nesse livro. E até importante, né, Marcelo? Você falando em cima disso, isso me tocou muito. Eu acredito que é bom você assistir o nosso culto, tá no nosso canal, para você ver que testemunho maravilhoso, porque às vezes a gente começa com a nossa força, né? Vamos arrebentar, eu dou conta, eu vou fazer, mas chega um momento que a gente vê que se Cristo não estiver conosco, né? Parece que
aquilo não vai te trazer felicidade, não vai te trazer paz, e isso você acaba entrando, né, numa desmotivação total. Sim, você pode estar ganhando milhões e não ter paz. Eu conheço empresários, nesse tempo de empreendedorismo, eu conheço sim, muitas pessoas riquíssimas que não são felizes, que são pessoas extremamente infelizes, que têm a conta cheia de dinheiro, mas um coração vazio. Conheço um amigo, que eu não vou citar o nome dele, que ele me diz exatamente assim com essas palavras: Marcelo, antes eu perseguia o dinheiro, e hoje eu vejo tanto que isso me prejudicou, porque eu tomo Rivotril para dormir. Olha só. Eu fiquei ruim da cabeça por causa disso. E aí agora eu entendi que o dinheiro ele tem que me trazer paz e não essa guerra constante. Assim. Então tem muito disso. E as pessoas tentam muito me perguntar, me pedir conselhos, né, como ser próspero e o que dá certo, o que não dá certo. A primeira coisa é você colocar o seu coração no lugar certo. Você saber que o empreendedorismo vem dessa palavra empreitada. Né? E dificilmente você vai para uma empreitada sozinho, ainda mais nós como cristãos. Nós temos que entender que em tudo que a gente for fazer, a gente tem que colocar Deus na frente. Porque se o que você vai fazer desagrada a Deus e não favorece outras pessoas e apenas você mesmo, se o que você está empreendendo é a respeito só de você mesmo, da busca do autocrédito, da busca do benefício próprio, você já tem grandes chances. Aí até um princípio, né, para aquelas pessoas que são cristãos que querem abrir um negócio. Um princípio da sua vida é que é necessário que aquilo que a gente esteja fazendo, ou abrindo, ou empreendendo, é algo para a glória de Deus. Exatamente. Isso é o primeiro conselho que eu dou. Porque se você pega os principais empresários hoje da história, todas as empresas deles, todos os projetos, eles têm um viés que beneficia todo um mundo. Steve Jobs, por exemplo. A Apple ele fundou com a ideia de... Ele falava isso: eu vou criar algo que as pessoas ainda não sabem que elas precisam. Então, entende, a respeito do próximo. O maior empreendedor da história da humanidade foi Jesus Cristo. Tanto que você acreditando nele ou não hoje, você é obrigado a chamar a história de antes de Cristo e depois de Cristo. Não importa se você é ateu, se você é agnóstico, se você é deísta, se você é de qualquer religião, você tem que reconhecer que existe uma história antes de Cristo e depois de Cristo. Porque Cristo, o que ele fez, o empreendedorismo de Cristo foi a respeito do reino de Deus, do próximo. E ele foi muito vitorioso e riquíssimo no que fez. Com certeza. Então, esse é o principal conselho. Você vê que quando você gera valor para o outro, a minha empresa que a gente faturou 7 dígitos, todo o conceito dela foi de gerar valor para a pessoa. Ele era um curso onde a gente instruía as pessoas, ajudava as pessoas a ganharem dinheiro, a gente ajudava as pessoas a empreenderem também. Então a gente tinha 29 mil alunos nesse curso. 29 mil alunos online de todo o Brasil. Sim. A gente ajudava as pessoas a empreenderem digitalmente. Então repara que o viés ele era gerar valor. Veja a história de Salomão, por exemplo. Salomão ele é o homem que pisou nessa terra que a palavra do Senhor diz, o mais sábio e o mais rico, e nunca haverá um mais sábio ou mais rico que ele, exceto Jesus Cristo, que foi o mais sábio que já pisou nesse planeta. Mas Salomão ele era o mais rico e a sabedoria dele era a maior de todas ali dos homens. E por quê? Perceba na história de Salomão que a rainha de Sabá um dia vai visitar ele, porque ouviu falar de Salomão. Eu preciso ver se o que esse homem está fazendo, o que estão falando a respeito dele realmente é verídico. Repara que quando você tem o Senhor no centro, quando você é sábio, quando você coloca a sabedoria, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor na frente, as pessoas vão te procurar. Sabe, o grande erro de um empresário é ele buscar as pessoas. Ele tem que criar algo que as pessoas o busquem. E quando a rainha de Sabá buscou Salomão e ouviu da boca de Salomão o que ele tinha a dizer, a palavra diz que ela deixou toneladas de ouro com ele. Porque Salomão gerou valor nela. Então, quando você gera valor nas pessoas, elas vão te retribuir. Seja comprando um produto seu, um serviço, ou seja lá o que você está empreendendo. Então, esse é o princípio para você dar certo. E está aí um erro, né? Que muitas pessoas, quando começam um negócio, não dá certo, porque às vezes eles estão começando um negócio pensando que as pessoas vão procurar, sabe, o empresário, vão procurar o empreendedor porque ele está abrindo um negócio e vai dar certo. E ele se esquece que tem que ser feito em cima de uma necessidade. Né? Isso é muito interessante. Exatamente. Se não houver essa necessidade do cliente em si, ele vê que isso ali ele vai necessitar, que ele precisa, então ele não vai procurar o empresário.
né? Exatamente. Todas as técnicas de venda, elas estão na Bíblia. Todas as técnicas que esses grandes coaches, os grandes empresários, eles utilizam, a essência do empreendedorismo, ela está na Bíblia. A sabedoria, a exortação, a ir em cima da dor da pessoa, a se importar com o seu cliente, a olhar para o que o seu cliente precisa e criar algo em cima disso. Isso vende. Quando você gera valor para as pessoas, você vai vender. Não tem como, sabe? Você tem que entender. Se eu quero fazer R$1 milhão, eu tenho que ajudar 1 milhão de pessoas de alguma forma. Às vezes a gente pensa, eu quero ganhar R$1 milhão. E aí é quando você começa a fracassar. Porque para você ganhar, você precisa fazer algo. Não só esperar que isso venha para sua mão de algum jeito. Isso é o princípio de tudo, né? Então, faça algo primeiro para depois receber. Exatamente. Plante para depois colher. Né? Exatamente. Princípios bíblicos, né? Exatamente. Graças a Deus. Marcelo, quais são o conselho que você daria para alguém que está começando um negócio? Eu sei que você já deu alguns princípios muito importantes, mas eu acredito que você tem pontos, sabe, dessas experiências de você ter aberto essas empresas que com certeza pode contar e pode ajudar essa pessoa que está querendo começar um negócio. Claro, ó. Talvez o conselho, acho que eu vou dar um conselho. Acho que vai valer muito. Um conselho. Um conselho. Preste atenção, irmão. Ó, vai lá. Talvez se você ouvir só esse pedaço, você vai se assustar, mas escuta o conselho até o final. Meu primeiro conselho e único: se você está aqui aguardando um conselho para você começar a empreender, o meu conselho para você é: desista. Calma. Repete novamente que você é forte. Se você está aqui ouvindo esse talk show e você está querendo um conselho para você começar a empreender, o meu conselho para você é: desista. Agora eu vou te explicar o porquê. Explica para nós. Vou te explicar. Até eu fiquei curioso agora. Olha só. Se você tem um propósito, se você tem algo que você quer conquistar, que você tem no seu coração, primeiro, você não precisa de conselhos. Se você analisar a história de Jesus, ele não pediu conselhos. O que Jesus fez foi ouvir a voz de Deus. O que Jesus fez foi orar e seguir os princípios da lei. Jesus diz: eu vim para cumprir a lei. Então, se você busca conselhos, você provavelmente vai falhar, porque você vai ouvir conselhos de pessoas que estão fazendo outras coisas, e não o que você provavelmente quer realizar. Não estou dizendo que você deve ser surdo ou ignorar a multidão de conselhos, até porque eu comecei aqui dizendo que na multidão de conselhos há a sabedoria. Isso é bíblico, tá? Mas se você quer começar buscando um conselho, buscando uma ideia, desista. Porque esse mundo do empreendedorismo, ele é um pouco cruel. Você vai perceber isso quando você começar a empreender. Você vai ver que as pessoas, elas vão ver muito mais o seu erro do que os seus acertos. As pessoas, elas vão se preocupar muito mais em te colocar para baixo do que para cima. Então, se você ficar esperando ouvir uma palavra, se você não buscar e se preparar e se encher de Deus primeiro, você muito provavelmente vai desistir. Há uma máxima no empreendedorismo que ela diz o seguinte: só não alcança o sucesso aquele que desiste. Só não alcança o sucesso aquele que desiste. E assim é a vida com Deus também. Você só não alcança quando você desiste. Quando você desiste de si mesmo. Quando você desiste de se santificar. Quando você desiste das coisas que você tem em Deus. Então, permaneça. Vá em frente, siga. Não fique esperando que alguém te dê conselho. Busque você os seus próprios conselhos. Escute a experiência dos outros. Acerte, busque ajudar as pessoas. Então não fique esperando algum conselho ideal para você começar. Vá. Se você tem um propósito, seu coração, ele se aquece para isso, vai. Não fique esperando que ninguém te diga sim, porque quando você começa a empreender, a primeira coisa que acontece, pouquíssimas pessoas vão te apoiar. Sabe por quê? A gente vive em um país onde o que é respeitado é a segurança da carteira assinada ou de um concurso público. Se você quer empreender, você já está fora dessa caixinha. Ninguém vai querer te apoiar. Muito provavelmente, quando você começar, as pessoas vão dizer: vixe, mais um. As pessoas vão te chamar de mais um. Como chamavam Jesus de mais um. Como provavelmente pensavam que Davi era mais um, que Salomão era mais um. Sabe, a Bíblia ela tá cheia de mais um, que Deus fez ser um, que mudou toda uma história. E o que muda é que essas pessoas que Deus usou, elas cumpriram um propósito, elas ouviram a voz de Deus e não a voz dos homens. Então tá aí o começo de tudo, né? Exatamente. O começo é justamente isso, querido. É ouvir essa voz no seu interior, né? Isso arder no seu coração, para que você possa seguir isso.
Talvez para você ou para as pessoas que estão ao seu lado seja impossível. Mas se isso está gerado dentro do seu coração, tem uma tendência muito grande de dar certo. Com certeza. Se está no seu coração, se você coloca isso diante de Deus, porque os homens eles fazem planos, mas a resposta, certo, ela vem de Deus. Queridos, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Eu acredito que esse vídeo vai servir para a sua vida e para outras pessoas. Compartilhe também com seus amigos. Às quartas-feiras nós vamos estar começando aqui as pessoas de negócio a partir das 20 horas. Convido você a participar. Irmão Marcelo Leite, tem algum canal ou algum telefone ou alguma coisa que as pessoas possam também entrar em contato com o senhor para saber mais detalhes sobre como empreender ou alguma coisa assim? Vocês podem ir no meu Instagram, é Marcelo Leite J. Eu tenho um podcast que ele se chama Empreendedorismo para a Vida. Tenho mais de 30 episódios lá, são mais de 33 horas gravadas, onde eu falo do empreendedorismo à luz da Bíblia, certo? Então eu digo e dou técnicas de como permanecer, continuar, ouvir a voz de Deus, como que você permanece no propósito, como você não vacila, como lidar com as frustrações, como lidar com os nãos. Tem um monte de episódio lá que vocês podem ouvir. Então, queridos, entre, assista todos, é muito importante para o seu crescimento. Bom, Marcelo, muito obrigado por esse momento. Eu acredito que vai ser de elevio espiritual e também financeiro e de prosperidade para a vida dessas pessoas que estão nos assistindo. Amém, amém. Eu que agradeço a oportunidade, pastor. Um prazer enorme. Tamo junto. Deus te abençoe. Um forte abraço. E não se esqueça, dá o seu joinha, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e nos abençoe, porque com Cristo somos mais fortes. Deus quer abençoar a sua vida. Até o nosso próximo Talk Show.